ONS Rio. Sim, Joaquim. Sim, então vamos lá. Vamos começar a nossa reunião, é só para dar uma apresentação, tá? Começando pelas apresentações. A apresentação que eu digo está você aí, Guilhom. Aqui no Rio estou eu, Vinícius e o Guilhom. Ok, então, ONS Recife. Bom dia, Joaquim, bom dia a todos. Aqui no Recife estou eu, Giovanni, Luana e Diego pelo seu SRNE, Centro de Operação Regional. Ok. CEMIG. Bom dia, pela CEMIG, Ivan. Ok. CHESF. Bom dia, Joaquim. Estamos aqui, Sérgio, Meuser, o restante da equipe está chegando. Bom dia. Ok. Bom, vamos começar então agora o distrito de Codevasf. Codevasf. Bom dia a todos, aqui é a Leila. Ok, Leila na sede, né? Mas tem também o terceiro distrito lá. A terceira superintendência. Bom dia, Joaquim. Se Bom dia a dar todos. ok. Fabrício e a terceira superintendência Codevasf. Ok. Jaíba. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Marcos, Projeto Jaíba, etapa 1. Bom dia a todos. Priscila, Projeto Jaíba, etapa 2. Projeto Tourão. Bom dia a todos. Walter Farias aqui, Projeto Tourão, Juazeiro. Ok, obrigado. Nilo Coelho. Bom dia a todos. Projeto Bebedouro e Nilo Coelho Apostos. Paulo Salles, Rubens e Décio. Obrigado. Vamos agora começar pelo IGAN. Bom dia a todos. Lucas do IGAN. Ok. INEMA, que já está olhando aqui. INEMA. Ok. Tudo bem? Bom dia a todos. Estamos presentes. Estão ouvindo? Estamos ouvindo bem, tá? Sergipe. Bom dia a todos. Ailton Rocha, Semar Sergipe, estou acompanhado ali do Amara Codevasf, Napoleão da DES, o S. Barreto da DES e o Overlan Amaral, S. Figueiredo, desculpe, e o Overlan Amaral, nosso meteorologista. Ok. Alagoas. Bom dia a todos. Gustavo Carvalho, da Semar de Alagoas. Ok. Eu não identifiquei Pernambuco. Se Pernambuco tiver, dê um ok. Bom, Distrito Naval. Comando do 2º Distrito Naval, comandante Chevron, Marinha. Bom dia a todos. Comitê da Bacia. Bom dia a todos. Bom dia, Joaquim. Eu sou o Valmir aqui do CBH. Daqui a pouco está conosco o Anivaldo Miranda. Ok. Obrigado. A professora Ivonilde. Ok. Os alunos dela estão assistindo. Ok, obrigado. Os procuradores, doutor Antônio Arthur. Doutor Antônio Arthur, se puder dar o ok. Bom, Flávio, procurador Flávio. Bom dia, Joaquim, bom dia a todos. Tá, então todos, e sem Madem. Bom, Semadem. Marcelo Celucci e Karine Leal. Ok, obrigado. Bom, tem uma pessoa que com o nome Ricardo, eu não consigo identificar. Tem duas pessoas que entraram como nome, Ricardo e Felipe Alves. Se puderem dar o ok.
e se identificarem. Ok, bom. Vamos ver, vamos começar. Semadem, se você pudesse fazer a apresentação, aqui nós temos aqui, na sequência, só antes disso, uma rodada aqui das pessoas que estão presentes aqui na sala. Ministério de Transportes. Bom dia, Antônio Paulo, Ministério do Transporte. Bom dia a todos, Carlos Pinheiro da Codevasf. Vitor, trabalho na coordenação de hidrelétrica também com Marcelo. Bom dia, Marcelo, Ibama. Bruna Craveiro, Ana. Kim Gondim, Ana. Vicente Andreu, Ana. Antônio Augusto, Ana. Vinícius Roman, Ana. Fernanda Abreu, Ana. Patrícia Anel. Carla Moura, ONS. Bom dia, Igor Ribeiro, Ministério de Minas e Energia. Ok. Então, Semadem, Marcelo, se você pudesse começar. Ok, Joaquim, bom dia novamente. Se puder colocar a apresentação, não sei se já está colocada, que a gente não consegue ver, agora sim. Bom, não tem novidades, vou ser muito breve, portanto, a primeira figura é a chuva da última semana. Dá para ver que choveu muito pouco no Brasil como um todo, né? E ficamos sempre de olho no extremo noroeste do Brasil, por onde deve começar a estação chuvosa. Vejam que choveu relativamente pouco e choveu nada na bacia do São Francisco. Então, uma semana com pouca precipitação assim a nível geral. Bom, vamos na próxima figura, que as médias mensais históricas e observadas nos últimos 2 anos, tem aqui, só para ver que agosto fechou com um volume muito baixo, né? Abaixo da média histórica, que já é baixa, para agosto é 14, agora para setembro a média é de 24,6 na bacia do São Francisco como um todo, temos apenas 0,1 milímetro nestes 2 primeiros dias. A próxima figura é a imagem de satélite de hoje, ou seja, como que está a situação meteorológica. Bom, não precisa ser meteorologista para observar que está o céu claro na maior parte, praticamente todo o país, né? Praticamente todo o país. Tem uma frente fria aí na altura do Uruguai, mas essa frente fria só vai conseguir avançar até metade sul do Rio Grande do Sul. Então, todo o país está tomado por uma grande área de alta pressão, né, que estabiliza e também inibe, a gente usa o termo bloqueia o avanço das frentes frias mais para o norte. Então, essa alta está muito forte e vai manter o tempo seco na maior parte do país. A boa notícia é que talvez que o feriado vai ser com tempo bom. Bom, próxima figura, então, é o acumulado de chuva para os próximos 7 dias. Vejam que só chove aí nas bordas. Região noroeste, Amazônia, né? Litoral leste do Nordeste, portanto, alguma possibilidade de chover na parte mais baixa da bacia do São Francisco e no extremo sul, no Rio Grande do Sul. A próxima figura mostra que, em termos de anomalias, não há grandes anomalias. Destaque talvez a chuva na fronteira com o Uruguai, falta de chuva na região de Santa Catarina, Paraná, São Paulo. E para a bacia do São Francisco, talvez o maior destaque é a anomalia positiva, né, de chuva na região da Foz. Então, aí pode chover, vamos ver na próxima figura, pode chover entre 40 a 60 milímetros, né, mas muito restrito realmente a Foz do Rio, a faixa litorânea. 3 bancos ao mesmo tempo. Se a gente distribui essa precipitação... Só um minuto. Marcelo, que alguém entrou com o microfone aberto. A gente vai desabilitar, peraí. Tem alguém com o microfone aberto, por favor. Pronto, ok. Pode continuar, Marcelo. Pronto, matou. Então, entre 40 e 60 milímetros poderia chover aí em uma semana, né? Na região da Foz, aí entre Sergipe, Alagoas, mas distribuído em toda a bacia, não sei se faz muito sentido agora essa contagem, distribuído na bacia, isso representaria apenas 2 milímetros, mas insisto, isso vai estar acumulado apenas na Foz.
Aí, nos outros trechos, Sobradinho não tem previsão de chuva, vejam que o modelo dá 0 milímetro, e uma situação muito parecida para Três Marias também não tem previsão de chover. Para a segunda semana, também não há grandes novidades, como sempre temos dois modelos diferentes aqui, só para conferir. O modelo de cima é o do CPTEC-INPE, o modelo de baixo é o modelo GFS americano. Os dois modelos concordam com a previsão de pouca ou nenhuma precipitação na região da Bacia do São Francisco. Então, quando dois modelos apontam o mesmo cenário, a confiabilidade aumenta um pouco mais. Então, realmente, essas duas primeiras semanas de setembro não parecem nos indicar nenhuma novidade em termos de precipitação. Bom, isso da minha parte. Vou passar agora rapidamente para a Karine. Como sempre, fico à disposição se houver perguntas. Obrigado. Bom dia, pessoal. Dando um foco, então, na bacia de Três Marias, como o Marcelo Chiruti já havia falado, está chovendo bastante abaixo do esperado, né, para essa bacia. Agosto nós fechamos com aproximadamente 0,3 milímetros, sendo que a média histórica é de 11 milímetros, né? Então choveu menos do que já deveria ter chovido, que já era muito pouco, né? Para setembro, a média de precipitações nessa bacia é em torno de 45 milímetros, sendo que esses 45 milímetros é mais provável que sejam esperados na segunda quinzena do mês. Ou seja, essa primeira quinzena do mês ainda chove mais ou menos como aconteceu em julho e agosto, né? São precipitações bem baixas. Então, essas baixas precipitações elas têm sido traduzidas em baixas vazões também nessa região. Agosto, nós estamos, então, com uma média de 41 metros cúbicos por segundo, que representa 81% abaixo da MLT para essa bacia. Em termos de previsão, no próximo slide, nós temos que os membros de previsão do ETA realmente não indicam possibilidade de precipitações, né, para essa bacia. Então, a vazão deve ficar começando agora próximo de 36 metros cúbicos por segundo, chegando no final do período de previsão, que seria aproximadamente entre os dias 10 a 13, com aproximadamente 30 metros cúbicos por segundo. Tá? São vazões realmente muito baixas para essa bacia. No próximo slide, nós temos, em termos de projeção de vazão para essa bacia. Vejam que nós traçamos vários cenários, né, partindo do último dia de observação de vazão até o dia 31 de dezembro de 2017. Cada linha pontilhada dessa representa um cenário de vazão, e eles são equiprováveis. Não existe uma tendência maior de ocorrer uma ou outra, tá? São cenários que nós estamos trabalhando. Lembrando que o nosso modelo, que a gente chama o modelo PDM-CEMADEM, ele está calibrado, ele está ajustado para pegar as vazões mínimas. Então, ele consegue representar muito bem as vazões mínimas para esse período agora até novembro aproximadamente, sendo que em dezembro, como já tem umas vazões um pouco maiores, né, de médias a alta, o modelo tende a superestimar essas vazões. Então, nós podemos olhar de uma forma mais confiável esse período de agosto até novembro. Então, num cenário de vazões de aproximadamente na média histórica, caso ocorra precipitações de agora, a partir do começo de setembro até o final de dezembro, na média histórica, nós podemos esperar, então, uma vazão em torno de 297 metros cúbicos por segundo, representando algo em torno de 54% da MLT. Para essa semana, nós incluímos um outro cenário que nós chamamos de cenário de precipitações críticas. Esse cenário foi gerado em função das precipitações mínimas mensais de setembro, outubro, novembro e dezembro. Esse cenário ele não representa nenhum ano específico, ele representa as mínimas absolutas de precipitações que foi observado para essa bacia. Então, com este cenário, que seria o nosso cenário pior, né, nosso cenário mais pessimista, nós esperaríamos então uma vazão em torno de 38 metros cúbicos por segundo, representando algo em torno de 7% da MLT de setembro até dezembro. Lembrando que nesse último período de precipitações, de julho, agosto e setembro, nós observamos algo em torno de precipitações entre menos 25% e entre menos 50%. Então, levando em conta esse cenário de precipitações
desses últimos dias, nós pudemos acreditar, mais ou menos, nós pudemos dar o nosso diagnóstico algo em torno do cenário de menos 25% de precipitações na média histórica, né? Este cenário, de setembro até dezembro, representa vazões em torno de 33% da MNT. Este é o nosso cenário, é a nossa avaliação subjetiva, certo, desse modelo, o modelo PDM, e é o que a gente pode dizer que seria o mais, provavelmente, o que pode ocorrer. Mas lembrando que essa é a nossa avaliação subjetiva. No próximo slide, nós temos as avaliações em torno dos mínimos históricos mensais em termos de vazão para essa bacia. Lembrando que nós quebramos o recorde mínimo no mês de julho, né, um recorde mínimo histórico. Nós quebramos agora, confirmamos a quebra de recorde mínimo histórica para agosto. Essa vazão mínima histórica estava em torno de 80 metros cúbicos por segundo e a nossa vazão observada foi em torno de 40 metros cúbicos por segundo, ou seja, metade do mínimo histórico, né, são vazões realmente bem abaixo do esperado. E acompanhando no prognóstico de setembro, outubro e até novembro, dependendo do cenário de precipitações, nós podemos esperar também, novamente, quebra de recorde mínimos históricos para esses próximos 3 meses, né? 3, 4 meses, dependendo do que vai acontecer em termos de cenário de vazão. Entretanto, para o mês de setembro, vejo que em todos os cenários de vazão, nós estamos com vazões abaixo da mínima histórica. Então, para o mês de setembro, a probabilidade de que a gente tenha novamente um quebra de recorde mínimo histórico também está se tornando bem favorável. Essa era a nossa contribuição em termos de hidrologia para essa semana. Nós ficamos também à disposição. Bom, vamos passar então para o ONS. Se você pudesse fazer a introdução e explicar já essas coisas, era interessante. Tá ok. Da reunião passada para essa reunião, nós incorporamos um cenário novo para vazão incremental entre Três Marias e Sobradinho. Só lembrando que nós chamamos a atenção na reunião passada, que a gente mostrava uma elevação muito forte das vazões na segunda quinzena de novembro para a vazão incremental que a gente considerava até então que era o cenário do pior período seco do histórico, que é o ano de 2016. Então, considerando isso e essa expectativa aí de que ocorra um atraso do período úmido, que foi colocado possibilidade de atraso do período úmido, que foi colocado na reunião passada pelo Marcelo Cellucci, a gente buscou no histórico o pior ano no bimestre outubro-novembro, que não foi o ano de 2016, foi o ano de 2015. Então, a partir dessa reunião, nós estamos incorporando, além do cenário do pior período seco, vamos manter, que é o ano de 2016, nós estamos incluindo o pior bimestre, outubro-novembro, que foi o ano de 2015. Tá? Eu acho que é um cenário possível de acontecer, considerando essa possibilidade de atraso do período úmido, porque lá em 2015, em setembro de 2015, as vazões estavam superiores ao que nós estamos estimando para agora. No entanto, houve uma redução significativa em outubro e uma pequena elevação em novembro. Então, dado que nós estamos numa condição em setembro pior que de 2015, é factível sim a gente ter uma redução das vazões em outubro e uma elevação menor do que aquela de 2016, projetada no cenário de 2016, para esse ano agora. Então, só queria fazer essa introdução. A apresentação de hoje quem vai fazer é a Luana, lá de Recife, e depois ela vai mostrar os resultados com a inserção desse cenário. Bom dia a todos, estão me escutando bem? Sim, pode continuar. Ok, então a gente, como o Vinícius falou, vai fazer uma apresentação sobre a avaliação das condições hidrológicas e de armazenamento na bacia do Rio São Francisco. Ok, próximo, por favor. Ok, pode passar.
Fazendo uma pequena introdução aí, né, como a gente sempre mostra nas apresentações anteriores, a diferença em relação ao que a gente tinha mostrado na semana anterior é a inserção do mês de setembro, né, tendo em vista que a gente já tem, tem 3 dias verificados, né, que são de primeiro 1, 2 e 3, tá, de vazões naturais. E aí, mostrando o período em relação a Três Marias, o período de dezembro a abril, né, o ano de 2017, né, como o Guilherme tinha mostrado nas apresentações anteriores, ele teve um valor de 32% da MLT, que configurou o segundo pior do histórico. Lembrando que esse histórico que a gente trabalha é do ano de 1931 até o ano de 2017. Se a gente avaliar apenas o mês de setembro, né, essa é a novidade, até a reunião passada a gente estava analisando o mês de agosto, né, o ano de 2015 ele ficou com 45% da MLT, da nossa média, né, o que configurou o 4º pior ano da série histórica. Né. O ano de 2016, 60% da MLT, 13º pior da série histórica, e esse ano de 2017, ele está sendo configurado, esses 3 primeiros dias, como 16% da MLT, o que significa o pior ano da série histórica, de 31 até 2017. Né. Analisando o período de maio a setembro, a gente tem o ano de 2017, esse ano em curso, né, com 28% da MLT, o que configura o pior ano da série histórica. Em relação às vazões incrementais, né, são as vazões do Três Marias Queimado a Sobradinho, o período de dezembro a abril, ele teve e ficou, né, as vazões verificadas, MLT, que significa o pior período, né, da série histórica. Em relação ao mês de setembro, né, o ano de 2015 teve 40% da MLT, que foi o 3º pior ano da série histórica. O ano 2016, 27%, que foi o pior setembro do histórico. E esse ano de 2017, 36% da MLT. Né? É a nossa previsão, né? A previsão que a gente utilizou na revisão 1 do PMO de setembro. Né? E a perspectiva é que ele seja o segundo pior da série histórica. Né? Então, a gente vê aí no mês de setembro o pior, o segundo pior, o 3º pior. Né? Então, realmente, esses últimos anos não têm sido fáceis. Né? Analisando o período de maio a setembro, né, a perspectiva é que, em termos de vazão incremental, fique com 29% da MLT, o que caracteriza a segunda pior série histórica, né, do período de maio a setembro. Analisando em termos de vazões totais a Sobradinho, né, que é a vazão incremental, mais a vazão natural de Três Marias e Queimado, a gente vê que o período de dezembro a abril, ele teve 34% da MLT, de 2017, no caso, né, 34% da MLT, o que significa que foi a pior dezembro a abril do histórico, né, de 31 até 2017. Analisando apenas o mês de setembro, né, 2015 ficou com 41% da MLT, que foi o 3º pior. 2016, 33% da MLT, segundo pior. E o ano de 2017, a perspectiva é que, em termos de vazões naturais a Sobradinho, ele fique com 32% da MLT, que seria o pior ano do histórico. Tá? E o período maio a setembro também, o pior série de histórica, com 29% da MLT. Ok. E aí a gente vê nessa figura, né, a perspectiva não verificada, né, no ano de 2014, né, em linhas pretas, a maior série. O vermelho, a vazão que vem verificando, né, a gente está atualizado até a quinta-feira passada, né, e o verdinho é a nossa perspectiva, foi a nossa previsão para a revisão 1 é a nossa previsão do que a gente fez na quinta-feira para a revisão do PMO. E também, nessas simulações que a gente vai mostrar à frente, a gente utiliza tanto esse cenário, né, o preto, quanto as vazões previstas pela CEMIC, né, que é um cenário, como a gente vê, que está bastante aderente, né, ao que está sendo previsto mês a mês por nós, né, e o verificado e o previsto mês a mês nas revisões do PMO. Destaca-se, né, que esse ano de 2014, né, é o pior maio a novembro do histórico. Tá? Em termos de previsão, o período de 31 de agosto a 30 de setembro, ele ficou com uma vazão de 30 metros cúbicos por segundo, que equivale a 14% da MLT. O observado, né, de 1º de outubro a 30 de novembro, teve uma vazão, né, bem superior, como vocês veem aí nessa figura, com
com 109 metros cúbicos por segundo, que equivale a 24% da MLT. E a perspectiva que a CEMIG fez, né, a previsão que nos encaminhou, é que o período de 1º de outubro a 30 de novembro fique com 46% da MLT. Desculpa, 46 metros cúbicos por segundo, que equivale a 10% da MLT. Ok. E aí a gente vê o gráfico, né, o acompanhamento das vazões semanais no trecho médio de São Francisco. Né? A gente vê os postos principais aí, São Romão, São Francisco, Bom Jesus, Gamileira, Morpará, Carinhanha e a própria afluência Sobradinho. E vê que realmente as vazões atingiram a vazão de base, né? Não tem previsão, não teve aumento, né? Nem redução, né? Elas estão se mantendo, né? Já há um tempo. Atingiram o seu mínimo, né? A sua vazão de base aí, e assim elas permanecem. Ok. E aí, como o Vinícius comentou, né, esse slide aí, ele teve uma alteração em relação às apresentações anteriores, né, tendo em vista a incorporação desse cenário 2015. Como o Vinícius falou, ele é o pior outubro-novembro do histórico, que é essa barrinha inferior aí. Tem um valor de 1,67 para o mês de outubro e para o mês de novembro, 200 metros cúbicos por segundo. E aí eu destaco, além de ser o pior período, outubro a novembro, ele também é o pior outubro individualmente em toda a série histórica e ele também é o pior novembro individualmente em toda a série histórica, né? Então, realmente é uma situação, é um cenário mínimo, né, verificado até agora. Tá? A gente também permaneceu com o cenário que a gente vinha trabalhando anteriormente, né, que é o cenário de 2016, verificado em 2016, que é essa curva aí inferior azul, tá? A gente preferiu tirar as vazões diárias porque, na verdade, a simulação que a gente faz a partir de outubro é uma simulação... Só um minutinho que a gente está tentando resolver, que você ficou com eco, deu algum problema aí na sua transmissão. Acho que entrou alguém, né? Por isso que... Aí eu só peço a você que se você pudesse também acelerar um pouco mais, né? No sentido de que você está explicando todos os números aí de uma maneira muito eficiente, mas talvez a gente pudesse simplificar um pouco, tá? Ok, perfeito, Joaquim. Então, a gente vê que esse cenário 2016, né, é o pior maio a novembro, né? A gente preferiu, como eu estava falando, tirar a série diária, né, porque ela pode confundir um pouco. Quem vê aquelas subidas e descidas, né, pode estranhar, mas tendo em vista que nossa simulação é mensal, a partir do mês de outubro, né? Então, a gente manteve as barras mensais, né? Tirou a série diária. Ok. Próximo, por favor. Em relação às simulações de curto prazo, a gente vê a perspectiva até o dia 1º de outubro, tá? Como já vinha falado, o Guilhom já vinha falando anteriormente, né? A gente utilizou as defluências de Três Marias, o 282, a partir do dia 28 de agosto, verificado foi, né? E a perspectiva da CEMIG é no dia manter esse 282 até o dia 15 de setembro, a partir do dia 16 de setembro e para 287 metros cúbicos por segundo. E aí esse período entre 1º de setembro e 30 de setembro fecharia em 285 metros cúbicos por segundo. Para Sobradinho, essa defluência, né, ela vai precisar ser elevada, né, nesse mês de setembro para 670 metros cúbicos por segundo, para poder garantir os 15% no reservatório de Itaparica. O que eu gostaria de chamar a atenção é que esse 670 a gente está sempre sinalizando que vai precisar, né, aumentar a defluência de Sobradinho, só que o verificado nos níveis de Itaparica, né, e os jusante de toda a cascata estão sendo sempre superiores às vazões previstas, né, por nós. Até a estimativa dos usos consultivos do trecho Sobradinho e Itaparica está sendo sempre inferior aos planejados. E aí, por conta disso, a gente colocou, por favor, o próximo. A gente colocou esse gráfico aí mostrando a chuva média, né? Como o Marcelo já tinha falado do CEMADEM, a questão da chuva, né? Do trecho jusante de Sobradinho. E aí eu chamo a atenção que essa chuva é uma chuva média, né? Você olhando assim, 5 milímetros não parece muito, né? Mas é uma chuva média de todo o trecho jusante de Sobradinho. Se a gente olhar alguns trechos individualmente, esses valores pontuais com certeza serão bem maiores, entendeu? Então,
essa interferência da chuva em todos os anos de Sobradinho, que faz com que a gente toda semana tem que ajustar nossas simulações em termos de vazões, né, incrementais utilizadas na simulação Sobradinho e Itaparica, por conta também, né, dessa questão dessa ocorrência de chuva, né, na bacia. Ok. E aí, em termos de curto prazo, a gente vê, em relação à simulação, à apresentação anterior, ele variou muito pouco, né? O reservatório de Itaparica, né, mantendo em 15%, o reservatório de Sobradinho, né, eles atingindo 13,65%, na apresentação anterior a gente tinha mostrado 13,88%, e o reservatório de Sobradinho atingindo 4,79%, que na apresentação anterior tinha sido 4,71%. Então, em relação à simulação anterior, a gente não teve grandes alterações, não. Ok. E agora a gente vai entrar no mais médio prazo, no período de médio prazo, né, que seria agora nos meses de outubro e novembro, né, a simulação. Em termos de afluência Três Marias, a gente mantém, né, 2 cenários de afluência, como eu tinha falado antes, que é o período histórico de maio a novembro, né, e em termos que significa a pior média, né, do histórico, né, pior período do histórico. Se a gente considerar apenas o período de outubro a novembro, a gente teve uma vazão de 109 metros cúbicos por segundo, que equivale a 24% da MLT. E também a proposta da CEMIG, que, como eu tinha falado, né, que é 10% da MLT. Em termos de defluência, 287 metros cúbicos por segundo para atendimento do projeto Jaíba. Ok. Em termos de vazões incrementais, né, a Sobradinho, foi o que o Vinícius colocou no início da apresentação, a gente teve 2 cenários. Um com o ano 2016, que equivale a 30% da MLT, e outro do período do ano 2015, que equivale a 17% da MLT. E aí as defluências que nós trabalhamos nesse período, né, só um destaque, né, na simulação de curto prazo, a gente trabalhou com as defluências de 580 metros cúbicos por segundo, tá? E nesse período de médio prazo, a gente trabalhou com 550 metros cúbicos por segundo. E aí, destaque que Sobradinho a gente sempre precisa incorporar, né, os usos consultivos dos usantes e a evaporação para poder, né, fazer a avaliação. A gente sempre incorpora essas informações. Ok. E aí a gente vê os níveis que a gente atingiu, né? Para Três Marias, se a gente considerar as vazões da CEMIG, né, propostas pela CEMIG, a gente atinge no dia 1º de dezembro 5%, né, de VU, o armazenamento atingido por Três Marias. Se a gente considerar o pior setembro e novembro, a gente vai atingir 7,2% do volume útil. Isso não muda, praticamente não mudou em relação à simulação que a gente mostrou. Para Sobradinho, né, a gente vai atingir, se a gente considerar aquele período, né, considerando 550 de defluência, né, e se a gente considerar o ano de 2016, 1,2%, né, o armazenamento de Sobradinho. E se a gente considerar aquele cenário bem baixinho, que eu mostrei no início, né, o cenário de 2015, a gente vai atingir menos 1,3% percentual do VU atingido em Sobradinho. Okay? E aí, só vou fazer um fechamento. Ok, próximo, por favor. E aí, só fazer um fechamento de tudo que a gente falou, né? Mostrando um pouco, né? Quais são as nossas recomendações. Manter a política operativa, né? Que é manter a minimização da defluência de Três Marias, né? Assegurando o atendimento dos usos mútuos, com o objetivo de maximizar o estoque de água no reservatório. E aí também mostrar o cronograma de defluência de Três Marias, né? Que é o 282, né? Até o dia 15, e depois passando para 287 metros por segundo. E aí ficaria todo mês de outubro e todo mês de novembro com 287 metros por segundo. Ok. E o último slide, né, também é a recomendação que a gente já vem usando há um tempo, né, que é manter Itaparica, a recomendação que a gente tem até nessa própria sala definido, né, manter 15% até setembro, e a partir daí a gente vai reduzir para 10%, né, o armazenamento de Itaparica em outubro até o final de novembro. E ok. E aí permanecemos semanalmente, né, para acompanhamento dessa evolução, visando identificar a necessidade de implementações de medidas adicionais. Era isso. Ok, obrigado aí pela presteza com que você terminou a apresentação.
vamos abrir para discussão, mas antes eu vou dar oportunidade à CEMIG, se quiser comentar alguma coisa. CEMIG? Joaquim, sem comentário. Ok. E a CHESF? Também, se quiser comentar alguma coisa. Bom dia, Joaquim. Com relação ao teste de 580 a partir de Xingó, começamos no dia 31, na quinta-feira. Já estabilizamos o trecho já da parte da Foz, que são 29 horas aproximadamente, só que o trecho da Foz, o posto de Propriá, está registrando uma vazão um pouco maior, então de 650, por conta de chuvas na região. Mas estamos com nossa equipe de meio ambiente no campo, né, para atuar em caso de qualquer problema, e estamos acompanhando, mas até agora nenhuma ocorrência de problema. E a vazão hoje em Propriá, você disse, é quanto? Sim, né? Vou pegar aqui, mas está em 640 alguma coisa, vou lhe dar o número precisamente. Não, tudo bem, só para ter ideia. 7 horas da manhã, pronto, 7 horas da manhã, 643 metros cúbicos por segundo. Ok, obrigado. Bom, então, alguém gostaria de fazer algum comentário inicial sobre as duas apresentações, realçando que houve a incorporação, então, para os meses de outubro e novembro, do pior período, outubro e novembro, e não mais os 4 meses como vinha sendo feito. Então, isso fez com que a série mudasse de 2016 para o ano de 2015, que nesses 2 meses foi os 2 piores meses de todo o histórico. Alguém gostaria de comentar? Bom, então, todo mundo absorveu o menos 1. Então vou dar a palavra agora, passar pelos estados, para comentários de natureza mais ampla a respeito da nossa reunião. Então, começando pelo IGAM, se o IGAM pudesse comentar como está a situação no IGAM, inclusive como está a situação no Rio das Velhas, esse tipo de coisa, se já entrou em restrição, como foi informado na épocas anteriores. IGAM, por favor. Bom dia a todos, Heitor e Lucas aqui representando o IGAM. Joaquim, até hoje, né, assim, até sexta-feira que a gente teve o último dados do monitoramento, hoje a gente está atualizando, o Honório Bicalho continua em alerta ainda. Se tiver alguma novidade, vai ser de hoje para frente. Até então, continuamos em alerta. Ok, quer dizer que no Velhos esse tipo de coisa ainda está em alerta, né? Ainda não entrou em restrição propriamente dita, né? É isso? Isso, confere. Ok, obrigado. Bahia. Bom dia, Joaquim. Eduardo Topaz aqui do SEMA Bahia, o pessoal da Casa Civil também presente. A nossa preocupação continua sendo exatamente com a questão em torno do Sobradinho, né? O cenário não mostra realmente aí, não consegue alterar. A gente está muito preocupado com trabalhar com o volume do Sobradinho. A gente está vendo aqui o que opera em torno, porque existe uma população muito grande abastecida. A nossa adaptação foi feita nas crises anteriores, pensava chegar lá em torno de 0,1, mas nunca abaixo desses valores. Significa que a gente vai ter muito trabalho pela frente e tem que ver se a gente consegue melhorar esses processos de tentar poupar o máximo de água para não chegar nesse ponto mais crítico. Isso nos preocupa, a gente ainda está avaliando aqui um pouco. Nós estamos discutindo aqui na Bahia, inclusive vamos fazer uma proposição para vocês nas próximas semanas, ou na semana que vem, provavelmente estaremos fazendo, porque a maior preocupação nossa é essa, é trabalhar com volume abaixo do volume útil do Sobradinho. Essa é a questão. Questões de abastecimento humano, é bom que se deixe claro em relação a isso. Ok, obrigado. Sergipe. Joaquim Ailton Rocha, SEMAR Sergipe. Veja, continuamos apreensivos, mas a situação, por enquanto, está sob controle. A DESO fez todos os encaminhamentos, tanto junto ao Comitê do São Francisco, e eu fiquei informado que a diretoria do Comitê já aprovou aquela demanda da unidade móvel lá para a prefeitura do São Francisco. O governador de Sergipe, inclusive, fez um contrato pessoal junto ao governador do estado de São Paulo para adquirir por empréstimo a unidade móvel lá da Sabesp. O diretor-presidente da DESO também já fez esse contato com a Sabesp. É provável que essa semana eles estejam indo a São Paulo para tratar desse assunto.
A DESO, inclusive, já tem um cronograma de execução dessa unidade móvel, seja ela emprestada ou adquirida para a implantação. Eu encaminhei agora de manhã via WhatsApp para você. De forma que a gente está aqui a postos, né, para, em havendo alguma necessidade, a gente poder fazer os ajustes que forem necessários. Eu gostaria que os colegas da DESO se pronunciassem com relação a esse cronograma de execução da unidade móvel. Napoleão, por favor. Essa é uma pergunta. Você me encaminhou, mas você gostaria que eu repassasse para todos? É isso que é a pergunta. Pode repassar, Joaquim. É bom que todos tomem conhecimento. Tá certo. Então, você pode continuar falando, que nós repassamos, tá? Bom dia a todos, Joaquim. O cronograma que nós passamos para vocês já é em cima da necessidade da instalação dos flutuantes. A gente precisa da licença da DEMA, porque tem uma área que a gente vai ter que desmatar na beira do rio. O projeto hidráulico praticamente já está pronto. A execução, a instalação, eu espero o projeto elétrico também. Acredito que essa semana ele ficaria pronto. O encaminhamento à concessionária seria na próxima semana, só que como se colocou o Romero colocou na reunião anterior, a concessionária ela tem um prazo estipulado pela ANEEL. Então hoje hoje à tarde vai ter reunião com nossos técnicos junto com a concessionária Energisa, para ver se a gente consegue reduzir esse prazo de aprovação da parte do projeto elétrico e reforço da rede que vai se fazer necessário por parte da Energisa. Quanto aos flutuantes, nós estamos aguardando o fechamento do empréstimo. Eu queria perguntar a Sonali se está havendo algum problema no site da Chess, que eu não estou conseguindo visualizar a vazão que passa no posto de propriedade. Napoleão, a princípio, Sonali Chess, a princípio não, mas nós estamos modificando o nosso sistema de acompanhamento de dados, então pode ter tido algum problema de comunicação, vamos verificar. Mas a menor vazão vista, o menor nível d'água vista em Propriar foi 0,10 no dia 21 de agosto e nesse período 0,11 em 31 de agosto, quando iniciou o teste, né? De lá para cá, está variando entre 0,13 e 0,12, com vazão de 650, 646, 643, com chuva na região. Ok? Ok, obrigado. Joaquim, só para uma questão de justiça, eu quero aproveitar de viva voz, agradecer ao colega Marcelo da Bahia, que nos colocou essa possibilidade do empréstimo aí da Sabesp, das unidades móveis. Então eu quero aproveitar a reunião e fazer esse agradecimento ao colega Marcelo pelo desprendimento e o apoio que ele nos deu nessa alternativa, né, que está sendo encaminhada aí pelo governo do Estado de Sergipe. É importante essa colaboração de todos, no sentido de obtermos as melhores informações disponíveis nesse momento de crise. Alagoas. Gustavo. Bom, estava conectado, não sei se está com problema de áudio. E Pernambuco, nós não vimos a conexão, não sei se está presente Pernambuco. Bom, comitê, se quiser nesse momento fazer alguma consideração, Anivaldo. Bom dia, Joaquim, bom dia a todos. Não, só em referência aos nossos contatos com a DESO e a demanda da DESO, eu quero dizer que a diretoria colegiada se reuniu, de fato,
houve uma sinalização de recebimento da demanda. Entretanto, enviamos um ofício à DESO com informações que são fundamentais para que esse trâmite possa prosperar. Dentre elas, que a DESO justifica a necessidade do projeto, porque isso é essencial para que haja esse trâmite. E advertimos também que, dadas essas informações, nós vamos ter que submeter, evidente, a demanda à análise jurídica nossa e da nossa agência delegatária, visto que a região metropolitana de Aracaju se encontra fora dos limites da bacia do São Francisco, caracterizando uma transposição. Então, não vou adiantar nada, porque não sou especialista da área, mas haverá necessidade de submeter essa demanda a esse parecer jurídico. Nós encaminhamos isso com o máximo de rapidez, mas para que o processo possa prosperar, é necessário que esses pedidos, né, que estão lá contidos sejam, de fato, atendidos. Então, só depois de todo esse processo é que a diretoria colegiada voltará a se reunir para a conclusão, né, do processo. Faremos o possível, evidentemente, para que isso ocorra com o máximo de celeridade. Então, é o que nós temos a colocar nesse momento. Muito obrigado. Ok. Obrigado, doutor Nivaldo. Eu passo a pergunta ao procurador Flávio, se ele gostaria de comentar alguma coisa. Joaquim, está ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Sim, Joaquim. Só duas questões aí em relação a essa situação aqui do estado de Sergipe. Primeiramente, nós tivemos uma reunião aqui na última sexta-feira, com a DESO, né? Eu, a colega Lívia, que participa eventualmente aqui das reuniões, e dois representantes da DESO, um engenheiro, um técnico e um advogado, né? O convite foi direcionado também ao diretor-presidente, mas não compareceu, né? E aí, nós indagamos sobre a situação dos outros sistemas de abastecimento que captam água aqui no estado de Sergipe, do Rio São Francisco, né? São 24 sistemas de abastecimento que são servidos pelo Rio São Francisco, e a gente está dando uma ênfase natural, que essa ênfase ocorra, muito grande à adutora do São Francisco, que abastece a Grande Aracaju, cerca de 1 milhão de habitantes, mas tem outras adutoras que abastecem algumas outras centenas de milhares de pessoas, né? A adutora do Semiárido, do Sertão, por aí vai. Algumas, a própria adutora de Propriar, que fica próximo lá a adutora de São Francisco, que também abastece o município de Propriar, seus 36 mil habitantes, outras regiões com mais de 200 mil habitantes. E aí nós indagamos na reunião da sexta-feira se havia já recursos liberados para que essas reformas fossem realizadas, né? Porque aparentemente essa questão da adutora do São Francisco está sendo encaminhada por meio desse empréstimo aí junto à Sabesp, né, que surgiu também, até a colocação do colega da SEMA foi muito precisa, né, informar que isso surgiu por meio da sugestão de outro colega da Bahia, né, ou seja, foi uma situação assim, meio que de improviso que a DES e o governo do estado de Sergipe encontraram para tentar solucionar essa questão. E junto com a obtenção de recursos ao comitê, parece estar sendo encaminhada. Mas em relação aos outros 23 sistemas, e vários deles estão necessitando de obras emergenciais, nós não tivemos a confirmação de já haver recursos liberados para a execução dessas obras. Então, eu vou reiterar aqui, né, perante os colegas da sala de reunião aqui, se a SEMAR, né, os representantes do governo do estado de Sergipe, da DESO, em relação a todos os outros sistemas de abastecimento, que segundo a própria DESO, já informou isso a ANA, isso está na nota conjunta número 9 da própria ANA, nota informativa conjunta 9, que eu tenho aqui em mãos no inquérito civil,
se há previsão também de recursos liberados para a execução dessas reformas, dessas obras, em relação aos outros sistemas de abastecimento que servem o restante do Estado. E em relação à própria doutora do São Francisco, eu vi acho que foi o Napoleão, um colega que falou sobre que isso já está sendo encaminhado, etc. Tal. O governador já entrou em contato com o governador Geraldo Alckmin e tal, mas eu não vi, eu não percebi, pelo menos, a questão do prazo específico, né, de quando é que isso vai estar pronto, com a previsão que isso já esteja concluído e entregue, viabilizando a captação por meio dessas bombas flutuantes, né. Eu, inclusive, na sexta-feira, coincidentemente, na última sexta-feira, na mesma data da reunião, a reunião foi à tarde, e pela manhã, aqui no PF em Sergipe, houve a inauguração da nova sede, né, do prédio do Ministério Público Federal. O governador do estado, o Jadson Barreto, esteve presente. Eu aproveitei até para indagá-lo, né, explicar um pouquinho dessa situação que vem ocorrendo, né, que ele certamente está a par, mas mostrar qual era a visão do Ministério Público Federal, dizer que era muito importante que a DESO permanecesse participando das reuniões, inclusive por meio do seu diretor-presidente, que eu acho que posso estar enganado, mas não vi aí na sala da SEMAR, e até algum representante do governo do Estado. Só que, infelizmente, ele começou a falar de uma obra da Delegacia de Polícia Civil, um negócio que não tinha nada a ver, e em seguida foi solicitado por outras pessoas e tal, então a gente não pôde dialogar mais sobre essa questão. Mas eu queria, então, inclusive, nós mandamos a ata, Joaquim, da reunião, que pode também divulgar para os colegas que eventualmente tenham interesse, né? Onde a DESO deixa claro que não tem informações sobre recursos para as obras dos demais sistemas de abastecimento que captam água do Rio São Francisco, aqui no estado de Sergipe. Então, lembrando que o orçamento informado pela DESO foi estimado em menos de 10 milhões de reais, né? É um valor, para a importância do que a gente está discutindo, que é abastecimento humano, baixo, na visão do Império, é um valor baixo. Menos de 10 milhões de reais seria algo que a gente esperasse, assim, que o próprio governo do Estado, ou por recursos próprios, conseguir programação, cobrando da Assembleia Legislativa, de quem quer que seja, da Codevasf, sei lá, ou junto ao Ministério da Integração Nacional, mas é um valor módico diante da importância que essas obras vão ter, e do cenário de seca que, mais uma vez, pela exposição da CEMADEM, vem se consolidando aí, um período de seca que tende a permanecer, né, sem perspectiva nenhuma de mudança, de melhora do cenário, pelo menos a curto prazo. Então, eu queria aproveitar só para fazer dois questionamentos, para além dessas colocações, fazer dois questionamentos. A DESO, o governo do estado de Sergipe, por meio da SEMAR, como está essa questão do prazo? Eu pedi essas informações por escrito, mas se eles puderem adiantar, já aqui na sala de reunião, qual a previsão para que os demais sistemas de abastecimento, que também estão com problemas, alguns em situação emergencial, crítica, segundo a própria DESO, qual a previsão para que essas obras tenham recursos liberados e sejam executadas? E em relação especificamente à doutora do São Francisco, que abastece a Grande Aracaju, cerca de 1 milhão de pessoas, qual o prazo estimado para que haja a conclusão dessa obra e que essas bombas flutuantes passem a captar água? Duas colocações. Se puderem responder, por favor. Bom, Sergipe, se pudesse responder. Joaquim, Flávio, em relação ao prazo de execução, o DESO está encaminhando hoje, nós mandamos 2 técnicos semana passada para São Paulo, para a Sabesp, para verificar os equipamentos, curva de bomba, parte hidráulica, parte elétrica, que nem é o caso. E hoje o DESO está encaminhando um ofício ao diretor-presidente da Sabesp. Segundo informações que foi passada para a gente, isso vai ser necessário fazer um contrato de seguro e outras como se diz, outras questões que vão fazer parte do contrato. Mas o presidente me informou agora de manhã, antes de sair vindo para cá, que ele está indo segunda-feira para São Paulo junto com o governador, para ver se a gente consegue agilizar a vinda desses equipamentos. Então, o prazo
Eu vou dar um prazo agora real, no momento eu não tenho, só eu acredito que segunda ou terça-feira da próxima semana. Mais sistemas que ele perguntou. Exato, é isso. Não entendi, por favor. O procurador também perguntou sobre os demais sistemas. O doutor Flávio. Sim. Não, assim, além são 24 sistemas de abastecimento que se captam água no São Francisco, aqui no estado de Sergipe, segundo informações da própria DESO, né? Existem quase mais de 10 e 15 que estão em situação emergencial, com efetivo risco de não conseguir captar água com a redução da vazão para 550 metros cúbicos por segundo. Isso consta aqui em vários documentos, comunicações da DESO, a própria ANA, uma nota informativa que a ANA elaborou com base na documentação da DESO. E aí o meu questionamento é em relação a esses demais sistemas de abastecimento, né? Além da adutora de São Francisco. Como é que está a situação, a perspectiva de execução dessas obras? É que somadas todas, a adutora de São Francisco e essas demais obras emergenciais para os demais sistemas de abastecimento, segundo informado pela DESO, totalizariam um valor inferior a 10 milhões de reais, 9 milhões e meio, 9 milhões e 700 por aí. Então, em relação a esses demais sistemas de abastecimento, existe já algum valor, alguma quantia, recurso que já está liberado para deflagração de licitação e execução das obras, ou existe tratativas como existe em relação à Sabesp com o Ministério da Integração, com a Devasf, ou existem recursos próprios aprovisionados para a execução dessas obras? Porque o que preocupa o MPF não é só a questão da adutora de São Francisco, mas também essas outras adutoras que abastecem juntas aí mais de 400, 300 mil pessoas, com certeza. Então, Napoleão, existe um cronograma, existe uma perspectiva concreta de executar essas obras em relação também a esses outros sistemas de abastecimento? Em relação aos outros sistemas de abastecimento, como nós estamos com a vazão, como se diz, mascarada, e como são flutuantes, certo? Realmente, o pessoal da ANA esteve aqui com a agenda 10, e nós fomos em campo levantar a situação de cada estação dessa. São 22 ou 23 estações. O que preocupa mais a gente, em relação ao tempo de recurso, a gente não tem. Já foi solicitado isso ao Ministério da Integração e nós não tivemos retorno até o momento. Dessas 22 ou 23 estações, 3 são fixas. Essa é que nos preocupa mais. É a doutora São Francisco, a Propiar e a captação da doutora Sertaneja, que elas são fixas, então há necessidade flutuante. Em relação às outras duas, nós estamos já fazendo o projeto, a gente já está estudando a maneira de fazer a adequação. Mesmo quando o recurso não vem, nós mesmos vamos fazer essas adequações. E em relação às outras, como é flutuante, a gente já teve um sistema que é em bom sucesso, aí em Poço Redondo, nós já deslocamos o flutuante, casamento 600 metros do local original. Então, esses pequenos sistemas a gente mesmo está fazendo. Tá bem, Joaquim, eu só queria deixar um registro, a reunião é gravada e tal, que nós vimos o MPF vê com muita preocupação a própria informação que o Napoleão deu, de que não há perspectiva de recurso para essas outras reformas que foram orçadas pela própria DESO, né, no valor pouco inferior a 10 milhões, e a gente vê aí que realmente é uma questão de inação do governo do Estado, na nossa visão, porque a própria DESO, na reunião da sexta, ela explicou que esse tipo de recursos para obras de reforma em sistemas de abastecimento demandaria uma ação aí do governo do Estado, né? Então a gente realmente vai tentar em tratativas com o governo do Estado para ver se consegue reverter esse cenário, não provocar aí, porque na nossa visão, se houver efetivamente um prejuízo concreto ao abastecimento, ainda que seja localizado, não abrange todos os municípios da Foz, isso é algo muito grave e que pode gerar, inclusive, uma responsabilização do governador, da culpa do governo que está deixando de agir, na nossa visão, para que isso não ocorra. Não é possível que a gente venha discutindo isso aqui, vem sendo discutido isso desde 2013, e a DESO, o governo do Estado, não tenha se mobilizado para obter tais recursos por meios próprios, com outros órgãos, tinha que depender agora
de uma decisão de recursos vindo via Comitê da Bacia, e a gente está falando de um Estado, né, de um governo que já está no segundo mandato, então é algo que a gente vai ficar atento aí para cobrar, e a gente espera que semana que vem o próprio diretor-presidente da DES se faça presente, que o governo do Estado mande alguém da Casa Civil que compareça, o governador, ele pessoalmente, para tentar a gente chegar a uma solução que não cause um colapso no sistema do abastecimento aqui no estado de Sergipe, porque essa questão vem sendo tratada de forma muito discreta aqui no estado, como se fosse um problema que dissesse respeito só a Brasília ou ao comitê e não especificamente à população do estado de Sergipe. Então, enfim, a gente vai, de toda forma, provoquei a DESO sobre esses questionamentos que eu fiz agora, que o Napoleão respondeu, e quando eu tiver respostas oficiais também por escrito, com prazo e tudo, eu comunico aqui na sala de reunião. Obrigado, Jair. Obrigado pela presença e participação. Bom, eu vou abrir para Alagoas, que não tinha se manifestado. Alagoas, se puder agora se manifestar. Porque esse problema também afeta Alagoas, né? Então... Joaquim. Sim, Gustavo. Roberto Lobo ingressou junto com o comitê, está na sala do comitê, eu não estou junto com ele nesse momento. E, infelizmente, ao final da apresentação, caiu a energia, né, que eu estava conectado aqui e acabei perdendo boa parte da reunião agora nessa parte da discussão. Sobre a influência dos níveis aí, acho que talvez o Roberto Lobo possa contribuir um pouco mais, junto com o Anivaldo, que está lá na sala do comitê. Ok. Roberto, se você pudesse agora, nesse momento, relatar um pouco os trabalhos que estão sendo feitos pelo Estado de Alagoas, também com relação às captações e as medidas preventivas que o Estado está tomando. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos os membros aí da reunião. A nosso maior problema ainda continua sendo o Piaçabuçu, né, que fica mais próximo à Foz, né? Em relação à captação, e aí vamos começar em relação à captação de Traipu para Arapiraca, a Casal colocou flutuantes lá, já com recursos próprios da companhia, e está conseguindo controlar a situação. Lógico que esses flutuantes não têm a mesma capacidade das bombas existentes em terra, porque é difícil você colocar dentro de flutuante uma bomba de grande potência. Mas como essa situação ela se reverbera mais em determinados momentos do rio, momentos de baixa vazão, quando diminui o nível do rio, está dando para controlar. No caso de Piaçabuçu, e continua havendo naturalmente a intrusão da cunha salina, nós já iniciamos a obra de colocar a captação em Penedinho, que está mais ou menos 4,5 km acima. A empresa já foi contratada, já se instalou, a tubulação chegou, e aí já está iniciando as obras. E em relação ao reservatório pulmão, que é esse que estamos fazendo, vamos querer fazer naturalmente em convênio com o comitê, o projeto ficou pronto. E hoje, na data de hoje, ficou compromissado com o engenheiro lá de projeto até meio-dia. Está encaminhando para a GB o projeto nos padrões de licitação da própria GB, naturalmente também com um custo básico, uma planilha de custo básico, que será... vamos dizer assim, de base para que a AGB possa fazer a licitação desse reservatório pulmão. O que está acontecendo agora, no momento, nesses últimos dias, é que quando a maré alta chega a 1,30 m, mais ou menos, ainda dá para bombear. Quando a maré chega a 1,80 m, e aí começa o problema de salinização, a gente está parando em torno de 6 horas a cada maré alta. E é um problema que, naturalmente, continua. Imagino que as chuvas que estavam ajudando, porque as chuvas nessa região de Alagoas estavam, de certa forma, criando um aumento de vazão na região da Foz, né? Mas essas chuvas já estão parando, o período de inverno já está indo embora,
e a tendência é realmente voltar àquela situação anterior, que a gente precisa realmente paralisar. Então, são essas as informações que a gente tem. Para a semana, a gente pode trazer mais detalhes. Nós estamos fazendo também, só para fechar, estamos fazendo um acompanhamento com o condutivímetro, mas essa semana passada nós fizemos coleta de água no rio, não só para verificar a questão da salinidade, mas a questão da turbidez e alguns outros parâmetros. E devo estar com essas informações para a próxima reunião. Continuo à disposição para alguma pergunta, se houver necessidade. Ok, obrigado. O Rodrigo, aqui, nosso superintendente de regulação, gostaria de comentar. Lobo, tanto para você como para o Anivaldo, você disse que a AGB Peixe Vivo vai licitar o reservatório pulmão de Piaçaba Sul, pelo que eu entendi. Não seria mais, pelo que eu entendi, não seria mais interessante se esse recurso pudesse ser repassado diretamente pela AGB Peixe Vivo a Casal, para que ganhe-se agilidade no processo? Hoje, em Penezinho, nós já estamos chegando a 50 miligramas de bolígrafo. Ele está perguntando se não é melhor que o comitê entregue os recursos à Casal, a própria Casal. Em relação ao reservatório pulmão, né? Olha, esse aí é uma metodologia de trabalho do comitê e da AGB, né? A Casal tem condições de fazer a licitação, né? A gente tem equipe para isso, mas não podemos, vamos dizer assim, definir os padrões de liberação de recursos da AGB. Estamos aí para a forma que a AGB definir, tanto ela fazendo a licitação como a Casal, nós temos condições de resolver. Aí a palavra fica com a AGB e o Comitê de São Francisco. Não, respondendo essa questão, nós não temos condições de... Eu não sou da área jurídica, o comitê é um colegiado, evidentemente que nós repassaremos a demanda para a AGB Peixe Vivo e ela, através da sua assessoria jurídica, vai definir, não sei como para nós, o importante é que, havendo possibilidade, seja a fórmula mais rápida, mas realmente isso deveria ser indagado da AGB Peixe Vivo. Eu não sei qual será o encaminhamento, o que eu sei é que o comitê já aprovou e isso será, evidentemente, encaminhado. Veremos qual das duas possibilidades será a mais adequada e se é mais conveniente que a própria agência o faça ou se é mais conveniente repassar os recursos. Eu não posso responder isso agora porque é uma questão jurídica e isso tramitará, evidentemente, dentro das normas, né, que regem a aplicação dos recursos pela cobrança, pelo uso da água. Nós iremos verificar. É isso. Ok. Bom, eu vou passar a palavra agora ao Ministério da Integração, Defesa Civil, para comentar. Bom dia. Pessoal, as análises relativas às informações da ANA com relação a várias captações, né, dos estados, né, da Bahia, Sergipe, Alagoas, né, que foram encaminhadas aí ao Ministério e, consequentemente, a todos os estados, né, para elas serem analisadas dentro da área que a gente chama de restabelecimento, que seria onde teria recursos emergenciais, né, o Ministério, né, através da Secretaria de Defesa Civil e o Senado, tem que ser provocado. Então, o Estado teria que solicitar, através do formulário, ou os municípios, né, cada um com a sua solução, uma estimativa de custos, mas para isso tem que ter um reconhecimento federal em cima da situação de emergência. Eu acho que essa nota da ANA, as avaliações de Sobradinho aqui dessa sala de situação seriam motivos para dar essa entrada.
Então, legalmente hoje, apesar da gente estar vendo aí todo o esforço, né, de todo mundo, legalmente a gente não tem condições de atuar por conta de não estar legalmente a solicitação dentro do SENAD. Esse é um ponto. O ponto 2, com relação a recurso, acho que todos os governadores, né, e os gestores, né, após essas demandas e esses valores estimados, tem que encaminhar, né, essas solicitações à Casa Civil. Como já foi colocado aqui, está com falta de recursos também, né, dentro da Defesa Civil, né? Tanto a área de restabelecimento como a área de prevenção, né, de reconstrução, são recursos que são repassados pelo Ministério do Planejamento, liberados através da Casa Civil. Então, mesmo que a gente analise, tem algumas ações que já foram aprovadas até pela Secretaria de Defesa Civil, que demoram 3, 4, 5 meses para o recurso aparecer. Então, eu acho que, né, a provocação ao Estado e observar a legislação de como solicitar, acho que está faltando exatamente esse acelerar esse processo, né, para a gente poder também entrar, né, dentro do circuito e poder realizar as análises. Ok. Bom, alguém gostaria de comentar algum assunto sobre esse tema que nós estamos tratando agora? O Ministério de Minas e Energia. Na semana passada foi autorizada a redução para 580, né? Pelo que eu estou vendo aqui, a vazão impropriar, apesar da redução, se manteve praticamente constante devido à chuva jusante de Xingó. E pelo que o Marcelo do Semadem apresentou, também está prevista alguma precipitação lá jusante. Seria o momento adequado de fazer uma nova redução? Ou a ANA considera que esse patamar é o adequado até o fim do período seco? Começando de trás para frente. São 2 pontos que merecem discussão. O primeiro ponto que merece discussão é os compromissos que foram assumidos aqui. Quer dizer, os compromissos que foram assumidos aqui era de redução gradativa, consolidada da posição. Então, nesse momento, se fosse só pelas questões ligadas à ANA em si, de cotas e esse tipo de coisa, seria uma análise. Mas o que nós sempre dissemos é que esse ambiente aqui também estaria sendo utilizado para avaliações das considerações que o IBAMA faz, como a parte de peixes, de aprisionamento de peixe, qualidade de água e outros. Então, eu digo para você de uma maneira clara que, tendo em vista ao que está sempre colocado pelo Estado de Sergipe, que está no limite das capacidades, e havendo paralisação das chuvas, poderia acontecer um desabastecimento não programado, porque as vazões que estão hoje sendo praticadas não correspondem àquilo dos 580 em si, tá certo? E uma redução adicional era um risco adicional, sem ter passado pelo 580. Então, essa é a consideração que eu tinha para fazer para você. Quer dizer, você não está desestocando de Xingó, continua o 580 de Xingó, tá certo? E não foi testado o 580 ainda. Então, como se os outros atores, principalmente a DES, né, se sentisse confortável em baixar, a ANA não teria por que dizer. Agora, não tem nenhuma proposta na mesa de baixar sem essa avaliação precisa de não deixar desabastecido Aracaju. Então, esse é o ponto que nós estamos. Quer dizer, e a Chess não assume. Se a Chess também assumir, não tem problema nenhum de ter isso. Não pode colocar isso na conta da ANA, como você colocou, tá certo? Tá, só complementando, eu entendo que na semana passada o próprio presidente da DESO assumiu algum risco na redução desses 20 metros cúbicos por segundo, porque eu não sei se estava sendo considerada a expectativa de chuva jusante, não sei. Então, com toda certeza, quando ele falou isso, ele sabe que o Estado de Sergipe hoje está com chuva, está tudo mais, por isso que isso pesa na decisão, com certeza. Tá, então eu repasso a pergunta a DESO, se você permitir, para avaliar se é possível uma nova redução da efluência em Xingó. Ok. Começando de trás para frente. São 2 pontos que merecem discussão. O primeiro ponto que merece discussão é os compromissos que foram assumidos aqui. Quer dizer, os compromissos que foram assumidos aqui era de redução gradativa, consolidada da posição. Então, nesse momento, se fosse só pelas questões ligadas à ANA em si, de cotas e esse tipo de coisa, seria uma análise. Mas o que nós sempre dissemos é que, tendo em vista ao que está sempre colocado pelo Estado de Sergipe, que está no limite das capacidades, e havendo paralisação das chuvas, poderia acontecer um desabastecimento não programado, porque as vazões que estão hoje sendo praticadas não correspondem àquilo dos 580. Então, essa é a consideração que eu tinha para fazer para você. Quer dizer, e a Chess não assume. Se a Chess também assumir, não tem problema nenhum de ter isso. Não pode colocar isso na conta da ANA, como você colocou, tá certo?
Doutor Vicente gostaria de comentar. Eu queria falar um pouco sobre isso, vai na linha da nossa segurança nas operações, né? Joaquim mencionou um pouco, mas na minha opinião, a gente tem aproveitado as chuvas para acumular, mas a gente não tem tratado ao longo desse tempo todo de qualquer chuva eventual pela imprevisibilidade da duração e tudo mais, das nossas operações serem alteradas em função de chuva. Eu acho que é um risco que nós estaríamos assumindo por conta de 20 metros cúbicos por segundo, qualquer coisa desse tipo, ou até menos, porque agora é uma escadinha diferente daquela que nós vínhamos assumindo. E, na minha opinião, ela é, assim, de um risco incompatível com os benefícios que a gente possa ter em termos de acumulação dentro do reservatório. São volumes muito pequenos, que a gente, ao falar em redução, sei lá, pode pensar em reduções nos volumes que a gente já, nas vazões que a gente já teve que reduzir. Mas nesse patamar, a gente arriscar ter problemas, não só o que o Joaquim também já mencionou, mas qualquer outro problema derivado de quantidade, e daí termos que correr o risco de operações extraordinárias, eu avalio que nós estaríamos indo para um certo nível de insegurança, que não é o nível com o qual nós tratamos ao longo de todos esses anos. Acho que essa é uma oportunidade aparente, mas do ponto de vista da segurança, não recomendaria tomar uma medida nessa direção, na minha opinião. Só para fechar o comentário da Agência Nacional, é que isso é a operação em tempo real. E a operação em tempo real, o único que tem condição não é uma sala que se reúne a cada segunda-feira que pode tomar medidas como essa de ficar acompanhando a vazão impropriar e responder adequadamente se houver queda. A única que tem condição disso, de fazer nesse momento, é a CHES. Se a CHES se sentir segura de fazer isso, não tem por que não fazer. Então, eu devolvo para o Ministério de Minas e Energia. Se a CHES assumir o compromisso de operar o reservatório nessas condições, não tem por que a gente não liberar. Então, mas quem opera o reservatório é a CHES, não é a Agência Nacional de Águas, por favor. Perfeito. Agora, só para responder o Joaquim, essa sala de situação aqui está definindo as diretrizes de operação. A CHESF simplesmente está cumprindo toda a diretriz que está sendo estabelecida aqui sem nenhuma variação. Então, não recai novamente ao setor elétrico essa questão. Tá? Não, só para a gente deixar claro, só um minuto aqui. Acho que o problema da autoridade ou de quem deve tomar, ou quem tem essa responsabilidade, eu acho secundária, falando aqui em nome da Agência Nacional de Água, é secundária em relação aos riscos. Então, não estou preocupado se é a CHESF, se é o setor elétrico, se é uma operação real. Eu acho que a incerteza derivada de chuva, né, não nos recomenda tomar medidas nessa direção. Então, e o ganho derivado dele é muito pequeno, dado o risco que nós vamos correr. Em função disso, eu não recomendo que a gente opere o reservatório a jusante em função de chuvas ocasionais que a gente possa vir a ter nesses próximos dias. Repito, a agência não opera reservatórios. A operação de reservatórios é feita pelo setor responsável, setor elétrico. A agência define vazões mínimas a serem obedecidas no reservatório. Então, e está liberado até 550. Tem um comentário adicional também, preocupa um pouco aí para o IBAMA a questão da eventual operação em tempo real, como seriam essas variações de níveis de vazão a partir de jusante de Xingó. Uma variação muito brusca ensejaria assim, constantes operações de resgate de ictiofauna principalmente. E a qualidade a gente também não sabe como ficaria, né? Doutor Antônio Arthur, que gostaria de comentar? Não, eu entendo que é prudente essa percepção de não promover uma nova redução, tendo em vista só essa situação provisória, precária de aumento nas afluências, e gostaria que na próxima semana a CHESF trouxesse uma apresentação da performance da vazão verificada na sessão lá da captação de propriedade nos últimos 15 dias, ou seja, a semana para trás, considerando hoje, e de hoje até a próxima semana.
Ok, Joaquim, então já... A Chess poderia comentar, gostaria de falar, ela, pronto. como responsável pela operação do reservatório, podia falar. Pronto, Joaquim, com relação a essa questão, a Chess emitiu um fax, de acordo com a decisão que a gente tomou aqui, com o pronunciamento da DESO, de que 20 metros cúbicos por segundo, ou seja, passando de 600 a vazão de Xingu indo para 580, a princípio não haveria maiores problemas para a DESO. Então, a Chess emitiu esse comunicado, cumprimos com o que estava estabelecido, a partir do dia 31 iniciamos o 580. Falamos no início da reunião que, por conta de chuvas ocorridas no Embaixo de São Francisco, o trecho a jusante, especificamente em Propriedade, está vendo vazões em torno de 50 metros cúbicos por segundo acima. Então, o compromisso da CHESF vai continuar soltando as vazões de 580, continuar acompanhando no campo e, quando das avaliações, junto com a DESO e aqui na sala de situação, em comum acordo, for autorizado para os 550, a gente vai. Nós já temos as autorizações, sim, para 550, mas a recomendação que foi acordada foi os 580. Então, o que nós enxergamos prudente é esperar o rio estabilizar a jusante com 580 para então partir para uma nova redução de 550. Com relação à solicitação do procurador Antônio Arthur, para a CHESF apresentar as vazões, a gente pode sim trazer um gráfico das vazões praticadas por Xingó e o reflexo em Propiá na próxima reunião, mas só alertando que, por conta das chuvas, o trecho de Propriedade está vendo vazões superiores ao que a gente está liberando hoje em Xingó. Ok. Muito prudente a posição da Chess. Alguém mais gostaria de comentar? Por favor. Eu só, diante desse reporte, eu só queria sugerir que o ONS atualize as apresentações considerando 580, já que esse cenário de 550 é praticamente inviável, segundo essa sala de situação. Só lembrando, aqui é Guilhom do ONS, lembrando que as simulações foram feitas no mês de setembro, considerando 580, tá? A gente só colocou 550 a partir de outubro. Que, caso se chegue à conclusão que nem a partir de outubro a gente consegue chegar a 550, a gente refará as simulações com 580, tá bom? Ok. É bom porque isso tinha sido gravado e eu não precisei nem responder. Então, por favor, Ministério da Integração. Bom, aproveitando que estamos aqui nas solicitações, haja vista que a própria ANA encaminhou diversas captações que poderiam vir a ter problemas, né, com relação a essas reduções de vazões e esse período que está chegando, se aproximando, onde próprio Sobradinho, né, e Itaparica com 10%, era interessante que cada estado e até o Comitê da Bacia, se fosse possível, começasse a soltar, então, as pessoas e as captações, né, o número de pessoas que estão sendo afetadas e como está acontecendo o status de cada captação dessa ao longo do tempo, para a gente poder ter um histórico. Assim que for realizar as análises, a gente tem condições técnicas, né, de mostrar exatamente que está chegando no ponto de atuar como emergência. Ou seja, um relatório que é encaminhado que pode vir a ter problemas e tudo mais, gera alguma dúvida, né? E a gente gostaria bastante de ter certeza de que o cenário é realmente esse, apesar de que é muito tranquilo e tácito de ver. Mas a gente tem que ter argumentos e, tecnicamente, poder defender essas ações futuras aí. Ok. Alguém mais gostaria de comentar? A Codevas. Bom dia a todos novamente. Eu gostaria de fazer um comentário rápido, direcionado para a DESO. Um dos pontos críticos daquele cronograma que ele apresentou, da instalação dos flutuantes, pode ser a aprovação do projeto elétrico. Se é que ele não fez, é mais uma sugestão de avaliar também a possibilidade de uso de geradores. Com certeza ganharia tempo. São Francisco. Bom, não sei se a DESO quer comentar, mas o que a Codevas colocou foi a questão de ter alternativa de geradores, porque, só para ter ideia, o projeto Nilo Coelho originalmente está lá com geradores. Bom, alguém mais gostaria de comentar? Bom, então, doutor Vicente gostaria de fazer comentários de natureza mais amplos.
antes de encerramento da nossa reunião e marcar para a próxima reunião já para a data de 11 de setembro, né, nesse mesmo horário. Então, doutor Vicente. Então, é muito rápido, mas retornar aqui e reforçar o esforço conjunto que a gente tem feito aí ao longo de 4 anos para que as decisões sejam as mais uniformes na medida do possível e que transmita segurança para todos nós e, ao mesmo tempo, uma certa corresponsabilidade em relação às decisões que estão sendo tomadas. Eu quero lembrar que em outras crises que a gente administrou, e aí falando diretamente ao representante do setor elétrico, muitas vezes a diferença entre tomar uma decisão de levar um agravamento significativo daquela situação e o ganho no tempo para que as chuvas cheguem, muitas vezes chegava a poucos dias. Então, entre colocar uma restrição, por exemplo, para a região do Cantareira, e o tempo que você ganhava quando os reservatórios já estão muito deplecionados, porque, claro que se você está com o reservatório cheio, essa conta é uma conta que te propicia dias, semanas, até meses. Mas quando você está com os reservatórios deplecionados, a diferença que você tem em termos de ganho efetivo, porque os reservatórios estão muito baixos, eles são muito restritos, ou seja, você está absolutamente dependente da chuva, do tempo em que a chuva chega, e não efetivamente de você radicalizar em qualquer uma das suas medidas, perdendo o controle, que é o que a gente discutiu aqui o tempo todo, que é manter o controle sobre a situação do rio, mantendo o controle sobre os reservatórios. Mas são as duas coisas, manter o controle no rio e manter o controle dos reservatórios. Todos nós estamos participando disso cotidianamente, e olhando os gráficos e tudo mais, sabe que nós estamos atravessando esse período seco com restrições, mas com aparentemente a ser mantido as condições climáticas que são bem adversas e mantidas as condições de operação dos reservatórios, por essa simulação, nós já estamos atravessando o período seco, né, com um nível alto de restrição, mas com alguma segurança. Portanto, nós estamos dependendo das chuvas. O que vai determinar o agravamento ou não dessa situação é o atraso ou não do próximo período chuvoso, a intensidade ou não do próximo período chuvoso. Então, eu gostaria de trazer isso novamente à mesa, porque uma proposta desse tipo, se calculada, porque a sensação de uma redução contínua é uma sensação que todos nós temos, uma sensação de guardar água no reservatório, é uma sensação que nós temos. Mas a gente não pode lançar algumas propostas, eu vejo assim, se não houver uma consistência técnica em torno dela, sob o risco, como eu mencionei, se fizer as contas, o ganho que você vai ter de reduzir 30 metros cúbicos por segundo, provavelmente em relação ao comportamento dos reservatórios e da chuva, não deve dar, vou fazer de chute aqui, não deve dar 2 semanas. Né? Então, ou as chuvas acontecem nessas 2 semanas, ou você vai estar exatamente na mesma situação no período seguinte, correndo o risco durante todo esse tempo. Essa é a diferença. Para ganhar 15 dias, você corre 3 meses de risco em situações que podem fugir ao controle. Então, eu reitero aqui assim, o aprendizado conjunto que nós estamos tendo. Eu acho que essa sala de situação é a que tem propiciado que as nossas medidas tenham efetividade, que tem propiciado o comprometimento de todos os atores com as medidas que estão sendo tomadas, mas para evitar situações como essa no futuro, eu só penso assim, quando alguém tiver uma proposta a ser lançada, refletir um pouco antes, fazer algumas contas um pouco antes, porque senão, ao invés de ajudar no processo nosso de decisão conjunta, ele pode gerar algum tipo de problema, como o que a gente acabou de assistir agora, que eu acho que é passageiro, mas que, com o agravamento da crise, né, a tensão aumenta e a gente precisa, vamos dizer assim, controlar o nosso processo de
de tensionamento, de excitação em função do problema, para que a gente possa manter essa segurança e governabilidade na operação de toda essa bacia que é bastante complexa. Então, estamos convidando todos a participar da próxima reunião que acontecerá dia 11 e gostaria de reiterar o espírito de segurança que norteiam as nossas decisões. Então, é nesse sentido que a agência tem se pautado e vai se pautar nas próximas reuniões. Muito obrigado.